Era um dia radiante e quente, perfeito para uma cerimônia de casamento que prometia ser inesquecível. O céu estava completamente límpido, sem uma única nuvem no horizonte azul, e os pássaros cantavam alegremente, como se estivessem participando da celebração daquele grande dia. Cada som parecia orquestrado para o momento, adicionando uma camada de encanto à atmosfera. Nathalie vestia um lindo vestido de noiva de seda branca, que fluía com elegância, adornado com delicados bordados de flores que brilhavam suavemente sob a luz dourada do sol. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado, que refletia o cuidado e o planejamento investidos no evento, e pequenas flores estavam delicadamente entrelaçadas, combinando perfeitamente com seu buquê de rosas brancas e lavandas frescas. Enquanto os sinos da igreja tocavam com um som forte e melodioso, anunciando o início da cerimônia, todos os convidados se reuniam no pátio da igreja, prontos para presenciar o momento tão aguardado. No entanto, dentro da sala onde se preparava, Nathalie sentiu uma grande pressão no peito, como se cada badalada do sino amplificasse suas dúvidas e angústias. Cada som ecoava dentro dela, ressoando com uma intensidade que ela não conseguia ignorar. Tentando manter a compostura, ela olhou para seu reflexo no espelho e forçou um sorriso tímido, dizendo a si mesma que tudo aquilo era apenas ansiedade pré-casamento, um nervosismo natural. Afinal, era normal sentir borboletas no estômago antes de um dia tão importante, certo? Mas, lá no fundo, sabia que o que sentia era muito mais profundo do que simples ansiedade. Do lado de fora, diante da imponente fachada da igreja, Nathalie podia ver seus amigos e familiares ansiosos à espera. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas, exibindo sorrisos e conversando alegremente, compartilhando a expectativa do grande evento. Sua mãe, sempre emotiva, estava ao lado de seu pai, segurando um delicado lenço de seda para enxugar as lágrimas de alegria que insistiam em aparecer. Suas amigas de infância, sempre presentes em momentos importantes, estavam perfeitamente alinhadas, cada uma segurando pequenos buquês de flores que combinavam com o dela, como se tudo estivesse orquestrado em uma perfeita harmonia. Cada rosto conhecido irradiava felicidade e orgulho, mas, apesar de toda a alegria ao seu redor, Nathalie não conseguia afastar a avassaladora sensação de que estava prestes a cometer um grave erro. Ela voltou seu olhar para a imponente porta da igreja, que em breve se abriria, revelando o longo corredor que a conduziria ao altar, onde o destino parecia esperar por ela. O tapete vermelho, meticulosamente estendido, aguardava seus passos com expectativa, e as flores que decoravam os bancos exalavam um perfume suave e delicado, preenchendo o ar com uma atmosfera de romance e solenidade. O som do órgão começou a ecoar, tocando uma melodia suave e emocionante, elevando a expectativa dentro da igreja. Mas, de repente, tudo o que Nathalie queria era fugir. Seu coração começou a bater mais rápido, cada batida reforçando a sensação de sufocamento, e a pressão em seu peito parecia esmagadora. Ela podia sentir suas mãos tremerem levemente, e pequenas gotas de suor começaram a surgir em sua testa, apesar do ar fresco ao redor. Por que estou sentindo isso? Ela se perguntou, com a mente tomada por uma mistura de medo e incerteza. Sabia que Victor, seu noivo, a aguardava ansiosamente no altar, mas, em vez de sentir amor e felicidade ao pensar nele, o que a dominava era o medo e uma sensação de perigo iminente. Nathalie deu um passo hesitante para trás, respirando profundamente na tentativa desesperada de acalmar seus nervos. Mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não se dissipava. Era como se cada fibra do seu ser estivesse gritando para que ela parasse e reconsiderasse o que estava prestes a fazer. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. Com um último olhar para os amigos e familiares que esperavam do lado de fora,
Todos tão felizes e alheios ao turbilhão que se passava dentro dela. Nathalie finalmente entendeu que não poderia seguir adiante com o casamento. Algo profundo dentro de si gritava para que ela fugisse, para que se afastasse daquela situação que estava se tornando cada vez mais sufocante e assustadora. Assim, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, Nathalie virou as costas para a imensa porta da igreja e começou a caminhar. Primeiro, seus passos eram lentos, como se estivesse lutando contra a própria vontade. Mas logo eles se tornaram mais rápidos, mais determinados, cada um a levando para longe daquele futuro que a aterrorizava, rumo ao desconhecido, mas que, de alguma forma, ela esperava ser sua verdadeira liberdade. Na véspera do casamento, Nathalie já se encontrava em um estado de profundo nervosismo. Ela não conseguia dormir, pois algo dentro de si a perturbava profundamente. Depois de horas revirando-se na cama, incapaz de pegar no sono, decidiu caminhar pela casa na esperança de acalmar sua mente agitada. Enquanto percorria os corredores escuros e silenciosos, algo a fez parar subitamente. Um sussurro vindo do escritório de Victor chamou sua atenção, e a curiosidade foi mais forte do que o bom senso. Nathalie aproximou-se silenciosamente e, espiando pela porta entreaberta, ouviu Victor discutindo com alguém ao telefone sobre seus negócios ilícitos, usando um tom frio e ameaçador. As palavras dele a gelaram até os ossos. Lavagem de dinheiro, fraudes e outras atividades criminosas eram mencionadas com naturalidade assustadora. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Horrorizada, Nathalie finalmente compreendeu que o casamento deles não passava de uma fachada cuidadosamente planejada para encobrir as atividades ilegais de Victor. Ele até mencionou que a união ajudaria a legitimar suas operações, algo que a fez sentir náuseas. Tremendo de medo, Nathalie recuou silenciosamente, o coração disparado e a mente em choque. Ela se trancou no banheiro, onde tentou processar o que acabará de ouvir. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela realizava a terrível verdade. O homem com quem estava prestes a se casar era perigoso, implacável e corrompido até o âmago. Ela sabia que não poderia se casar com alguém assim, que sua vida e a de sua família estariam em risco. Fugir era a única opção. No dia do casamento, Nathalie acordou com um nó ainda maior no estômago. A memória da conversa que ouvirá na noite anterior não saía de sua mente, martelando incessantemente seus pensamentos. Sabia que precisava enfrentar Victor, mesmo que a ideia a enchesse de pavor. Victor, precisamos conversar, disse Nathalie, tentando manter a voz firme, embora pudesse sentir o pânico crescendo como uma maré dentro de seu peito. Cada palavra parecia pesar mais que a anterior, enquanto seu coração batia descompassado. Victor se virou lentamente, sua expressão mudando de surpresa para uma evidente impaciência, como se qualquer desvio da perfeição planejada daquele dia fosse uma afronta. Agora não, Nathalie. Temos um casamento para começar, respondeu ele, com o tom carregado de irritação, ajustando a gravata como se o casamento fosse uma formalidade a ser cumprida. Não, Victor, isso é importante. Eu te ouvi ao telefone ontem à noite, disse ela, engolindo em seco e sentindo o medo apertar seu coração, a respiração ficando mais pesada. Eu sei sobre os negócios ilegais, completou, sua voz quase um sussurro, mas com um peso que ela mesma não sabia que tinha. Por um instante, o rosto de Victor ficou tenso, seus olhos endureceram e, por um breve momento, Nathalie viu a máscara cair. Mas logo ele recuperou o controle, esboçando um sorriso frio e ameaçador, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, então você sabe, disse ele com uma calma perturbadora. Isso vai facilitar as coisas, completou,
com uma suavidade sinistra que fez o coração de Nathalie acelerar ainda mais. Ela recuou instintivamente, sentindo o terror tomar conta de seu corpo. Cada célula sua gritava para que fugisse dali o mais rápido possível. Eu não posso me casar com você, Victor. Sua voz tremia, quase quebrando. Não depois do que eu ouvi. Eu não posso. Repetiu, como se precisasse convencer a si mesma do que estava dizendo. Victor deu um passo à frente, sua presença imponente fazendo a sala parecer menor. Sua voz, agora baixa e ameaçadora, cortava o ar como uma lâmina afiada. Você vai se casar comigo, Nathalie? Ele disse, cada palavra cheia de veneno. Ou eu vou garantir que sua família pague caro. Você não quer que algo aconteça a eles, não é? A ameaça estava clara, e o tom frio em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Nathalie sentiu o sangue fugir de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer, e o mundo ao seu redor parecia girar. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, sua voz um fio, quase inaudível. Victor se aproximou ainda mais, agarrando o queixo dela com força, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Os olhos dele, outrora charmosos, agora eram frios e calculistas. Se você não for até o fim com o casamento, ele sussurrou, com uma calma perturbadora, eu vou machucar aqueles que você ama. Seu pai, sua mãe, seus amigos, todos. E ninguém escapará. Lágrimas de desespero começaram a escorrer pelo rosto de Nathalie. Ela estava encurralada, presa em uma armadilha que jamais poderia ter previsto. Por favor, Victor, não faça isso, implorou ela, sua voz frágil e quebrada, quase inaudível. Seu coração estava esmagado pelo medo e pela dor. Victor a soltou com um movimento brusco, ajeitando sua gravata novamente, como se nada daquilo importasse. Ele sorriu, um sorriso cruel que a fez tremer. Então seja uma boa garota e se case comigo. É simples assim, disse ele, indiferente ao sofrimento estampado no rosto dela. Com o coração pesado e o medo dominando cada fibra de seu ser, Nathalie olhou para a imponente porta da igreja. A cada passo que dava em direção à entrada, a sensação de pânico crescia dentro dela, como uma corrente implacável. Sabia que precisava fugir, sabia que, se não o fizesse, colocaria não só sua vida, mas também a de sua família, em risco. Com o último olhar para a grande porta da igreja e os rostos preocupados de seus amigos e familiares, Nathalie tomou uma decisão desesperada. Virou-se e correu, com todas as suas forças, seu vestido esvoaçando atrás dela como um sinal de sua fuga. Seu coração batia freneticamente, e sua mente era um turbilhão de medo e determinação. Ela sabia que o tempo estava contra ela, que Victor logo a encontraria, mas naquele momento, a única coisa que importava era escapar desse pesadelo que sua vida havia se tornado. Hugo, um jovem escritor em busca de inspiração, estava estacionado perto da igreja em seu velho carro vermelho. Ele havia passado a manhã inteira tentando encontrar ideias para seu novo livro, mas suas tentativas frustradas pareciam cada vez mais inúteis. O rádio tocava uma melodia suave, enquanto ele rabiscava frases soltas em seu caderno, tentando forçar as palavras a fazerem sentido. A igreja ao lado parecia oferecer uma tranquilidade que ele buscava desesperadamente para clarear seus pensamentos. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos rápidos e ofegantes. Olhou pelo retrovisor e viu uma mulher vestida de noiva correndo em sua direção, os olhos arregalados de puro pavor e o rosto pálido como um fantasma. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher abriu a porta do carro e entrou, fechando-a com um estalo alto e desesperado. Por favor, me ajude, implorou Nathalie, com a voz trêmula e os olhos marejados de lágrimas. Ela olhou para Hugo como se ele fosse sua única esperança. Hugo ficou paralisado por alguns segundos,
sem saber como reagir à cena surreal que acabará de se desenrolar diante dele. O que está acontecendo? Perguntou ele, tentando entender o que poderia ter levado uma noiva a correr daquela maneira no próprio dia de seu casamento. Eu preciso sair daqui, agora, disse Nathalie, olhando desesperadamente pela janela traseira do carro, como se esperasse ver alguém vindo atrás dela. Eles estão me perseguindo. Por favor, me leve embora, pediu, sua voz carregada de desespero. Sem hesitar, Hugo ligou o carro e acelerou, deixando a igreja e toda a confusão para trás, enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. Quem está atrás de você? O que aconteceu? Ele perguntou, olhando brevemente para Nathalie antes de voltar sua atenção para a estrada à frente. Nathalie respirou fundo, tentando controlar sua respiração e acalmar o medo que ainda pulsava em suas veias. Meu noivo, ele é perigoso. Eu não podia me casar com ele, disse ela, quase sem fôlego. Eu preciso fugir antes que ele me encontre, completou, com a voz quebrada. Hugo a observou por um instante, sentindo a seriedade e o pânico em suas palavras. Tudo bem, disse ele, com uma calma que tentou transmitir confiança. Vou te ajudar. Vamos encontrar um lugar seguro, prometeu, acelerando ainda mais. Enquanto dirigia, Hugo sentia uma mistura de curiosidade e preocupação crescente. Quem era aquela mulher misteriosa? E por que estava fugindo de seu próprio casamento? Apesar de não ter todas as respostas, ele sabia que precisava protegê-la. Algo no olhar de Nathalie o fez querer cuidar dela, garantir que nada de ruim acontecesse. Eles seguiram em silêncio por um tempo, apenas o som do motor e da estrada preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, Nathalie começou a relaxar um pouco, sentindo que, pelo menos por enquanto, estava longe do perigo iminente. Ela olhou para Hugo, um completo estranho que, em questão de minutos, havia se tornado seu salvador. Obrigada, disse ela suavemente, a voz ainda carregada de emoção e exaustão. Eu não sei o que teria feito sem você, admitiu, sentindo uma pequena onda de alívio. Hugo sorriu, tentando transmitir conforto. Está tudo bem, disse ele. Vamos encontrar um lugar onde você possa pensar com calma sobre o que fazer a seguir. Agora, você está segura, garantiu, enquanto o carro continuava seu caminho pela estrada desconhecida. Enquanto eles seguiam viagem, Nathalie sentiu uma pequena faísca de esperança brotar em seu coração. Talvez, com a ajuda daquele estranho gentil, ela pudesse finalmente encontrar uma maneira de se libertar do pesadelo em que sua vida havia se tornado. Depois de dirigir por um longo tempo, Nathalie e Hugo finalmente pararam em um pequeno café à beira da estrada. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, rosa e roxo, criando uma bela paisagem que parecia contrapor o caos que ambos haviam enfrentado naquele dia. O café era um lugar modesto, mas aconchegante, com suas mesas de madeira envelhecida que contavam histórias de anos de clientes, e cadeiras acolchoadas que convidavam a um descanso prolongado. O ar estava impregnado com o aroma irresistível de café recém-coado e pão acabado de sair do forno, criando uma sensação de conforto e familiaridade que quase fazia os dois se esquecerem da tensão. Ao entrarem, o sino da porta tocou com suavidade, anunciando sua chegada. Atrás do balcão, uma senhora idosa, de expressão serena e olhos gentis, os cumprimentou com um sorriso acolhedor. Bem-vindos! O que posso fazer por vocês? Perguntou ela, sua voz macia e convidativa, como se estivesse recebendo velhos amigos. Hugo olhou para Nathalie, que ainda tinha um ar assustado, embora o ambiente do café parecesse começar a suavizar sua postura tensa. Vamos nos sentar primeiro, sugeriu ele, guiando-a até uma mesa junto à janela. De lá, Nathalie podia observar a estrada, e essa sensação de controle visual pareceu acalmá-la um pouco. Eles se acomodaram,
E a senhora gentilmente trouxe 2 cardápios, deixando-os para que pudessem escolher com calma. Nathalie olhou ao redor, absorvendo a simplicidade do lugar e a paz que ele emanava. A atmosfera era tranquila, e por um breve momento, ela se permitiu respirar mais profundamente. É tão tranquilo aqui, disse ela, com um pequeno sorriso que finalmente apareceu em seu rosto, o primeiro desde que havia entrado no carro de Hugo. Obrigada por me trazer aqui, disse ela, com uma gratidão genuína. Hugo retribuiu o sorriso, contente por vê-la relaxar, nem que fosse por um instante. Você precisava de um momento para respirar e se sentir segura. E, sinceramente, eu também precisava de um café, brincou ele, tentando suavizar o clima. Depois de pedirem 2 cafés fortes e alguns biscoitos caseiros que exalavam um aroma irresistível, Nathalie respirou fundo, tomando coragem para falar. Eu preciso te contar tudo, Hugo. Você merece saber o que está acontecendo de verdade, disse ela, sua voz trêmula, mas decidida a não guardar mais aquele fardo sozinha. Ela respirou fundo novamente, como se estivesse prestes a reviver os momentos mais difíceis de sua vida. Na noite antes do casamento, eu ouvi Victor falando ao telefone sobre seus negócios ilegais. Ele mencionava lavagem de dinheiro, ameaças contra outras pessoas, e falava com uma frieza que me fez sentir um gelo no estômago. E fiquei horrorizada e comentai o erro de confrontá-lo. Ele me ameaçou, dizendo que machucaria minha família se eu não seguisse com o casamento. Hugo ouvia atentamente, seus olhos sérios e fixos nos de Nathalie. Ele não interrompia, apenas absorvia cada palavra que ela dizia, a gravidade da situação ficando cada vez mais clara em sua mente. Isso é terrível, Nathalie, disse ele com sinceridade, sua expressão refletindo o choque e a empatia que sentia. Eu não consigo imaginar o medo que você deve ter sentido. Mas você fez a coisa certa ao fugir. Estou aqui para te ajudar, afirmou ele, com firmeza e gentileza. Nathalie sentiu uma onda de alívio ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela sentia que não estava sozinha naquela batalha. Obrigada, Hugo. Eu não sabia o que fazer. Tudo parecia tão impossível. E eu só queria proteger minha família, disse ela, emocionada, sentindo-se vulnerável. Vamos resolver isso juntos, respondeu Hugo, segurando a mão dela com delicadeza, oferecendo uma âncora em meio à tempestade. Você não está sozinha nessa. Vamos encontrar uma maneira de garantir sua segurança e a de sua família. Ali, naquele pequeno café acolhedor, algo começou a se solidificar entre eles. Uma conexão sutil, mas poderosa, que ia além das circunstâncias. Nathalie começou a sentir uma confiança crescente em Hugo, e ele, por sua vez, sentia uma necessidade cada vez maior de protegê-la. Enquanto tomavam seus cafés, começaram a compartilhar mais de suas vidas. Nathalie falou sobre suas dúvidas em relação ao casamento com Victor, sobre como havia se perdido no processo de planejar um futuro que, agora, parecia nunca ter sido realmente seu. Hugo compartilhou seus sonhos, seus desafios como escritor, e como estava sempre à procura de uma nova inspiração para sua obra, sem saber que a própria jornada deles estava se tornando essa inspiração. Com o passar das horas, a conversa entre eles foi se tornando mais leve. Riram de pequenas coisas, comentaram sobre o café, e cada risada ajudava a aliviar a tensão que havia pairado sobre eles durante todo o dia. À medida que a noite avançava, o café começou a esvaziar, mas Nathalie e Hugo permaneciam sentados, imersos em uma bolha de tranquilidade que parecia protegê-los, mesmo que temporariamente, da ameaça de Victor. Com a atmosfera acolhedora do café e a presença tranquilizadora de Hugo, Nathalie experimentou um raro momento de paz. Sabia, porém, que a fuga ainda estava longe de terminar, mas com Hugo ao seu lado, sentia que poderia enfrentar o que estava por vir.
decidiram continuar a viagem. A cada quilômetro percorrido, o laço entre Nathalie e Hugo se fortalecia. Ambos começaram a confiar profundamente um no outro, e não era raro Hugo fazer Nathalie rir, mesmo nos momentos mais tensos. Ela, por sua vez, o inspirava com sua coragem, e juntos, começaram a perceber que, além de companheiros de fuga, estavam se tornando amigos. E talvez, com o tempo, algo mais. Havia uma sensação de segurança entre eles, algo raro para Nathalie, que sempre havia sido uma mulher independente, mas que agora via em Hugo um porto seguro. A jornada, entretanto, estava longe de ser fácil. O carro, velho e cansado, quebrou algumas vezes, forçando-os a usar de criatividade para conseguir dinheiro e comida. Cada obstáculo superado os unia ainda mais. Nathalie, apesar de tudo, sentia-se mais confiante e protegida com Hugo ao seu lado, e ele, por sua vez, estava determinado a ajudá-la a encontrar uma nova vida. Enquanto isso, Vítor, tomado pela fúria e pela sensação de traição, iniciou uma perseguição implacável. Seu orgulho ferido e o medo de que Nathalie expusesse seus segredos o tornavam ainda mais perigoso. Ele usou todas as suas conexões, mobilizando contatos poderosos e uma rede de informantes para rastrear cada passo de Nathalie e Hugo, tornando a fuga ainda mais arriscada. Nathalie e Hugo, sem saber o quão determinado Vítor estava, faziam pequenas pausas durante a viagem. Mas a cada parada, a ansiedade de serem encontrados aumentava. Em cada motel barato, em cada posto de gasolina, eles se revezavam para vigiar, sempre com a sensação de que Vítor estava mais perto do que imaginavam. Certa noite, enquanto estavam em um pequeno e isolado motel nos arredores de uma cidade, Nathalie acordou de um pesadelo com um grito abafado, seu corpo tremendo de medo. O quarto estava escuro e o ar pesado, como se a atmosfera refletisse o peso de suas preocupações. Hugo, que dormia no desconfortável sofá ao lado, imediatamente se levantou, alarmado pelo som angustiante. "Está tudo bem, Nathalie", disse ele, com a voz suave e reconfortante, tentando acalmá-la enquanto se aproximava. "Foi só um pesadelo", continuou ele, sentando-se ao lado dela e segurando suas mãos, que ainda tremiam. Ofegante, Nathalie agarrou a mão de Hugo com força, como se o contato físico fosse a única coisa que a mantivesse ancorada à realidade. "Ele está perto, Hugo. Eu sinto isso, como se estivesse cada vez mais próximo de nos encontrar", murmurou ela, sua voz carregada de medo e pressentimentos. Hugo olhou pela janela do pequeno quarto, onde a luz prateada da lua cheia iluminava a estrada deserta à frente. A quietude do lugar parecia um contraste cruel com a tensão que envolvia os dois. "Precisamos continuar nos movendo", disse Hugo, com a voz baixa, mas firme. "Não podemos arriscar. Se Vítor está perto, não podemos deixá-lo nos encontrar." Eles rapidamente juntaram suas poucas coisas, enfiando roupas e pertences nas mochilas com urgência, enquanto o silêncio do motel parecia aumentar a pressão ao redor deles. Assim que saíram e voltaram ao carro, o clima estava tenso. Hugo dirigia com concentração, os olhos fixos na estrada escura, enquanto o som dos pneus no asfalto era o único ruído que os acompanhava. Nathalie, sentada ao lado, não parava de olhar pelo retrovisor, esperando a qualquer momento ver os faróis do carro de Vítor surgindo atrás deles. Durante uma das paradas, em um pequeno restaurante de beira de estrada, a calma aparente foi quebrada. Hugo, sempre atento, percebeu um homem sentado em uma mesa próxima que parecia observá-los com atenção exagerada. A sensação de perigo foi imediata. Ele trocou um olhar significativo com Nathalie e, sem perder tempo, eles deixaram o local rapidamente, pegando uma rota diferente para despistar qualquer perseguidor que pudesse estar os seguindo. Ciente de que não poderiam continuar vivendo assim indefinidamente,
Hugo sabia que precisavam de um plano mais seguro. Nathalie, precisamos ir à polícia. Não temos outra escolha. Precisamos de proteção, e Vitor precisa ser denunciado, disse ele, com firmeza, sua determinação clara em cada palavra. Nathalie hesitou, as implicações daquela decisão passando rapidamente por sua mente. Ela temia as consequências, mas sabia que Hugo estava certo. Tudo bem, vamos encontrar uma delegacia o mais rápido possível, concordou ela, sua voz carregada de resignação. A fuga não era apenas física, era também uma luta mental contra o medo constante e o tempo implacável. Cada parada, cada curva na estrada, era acompanhada pela sensação de urgência, como se eles precisassem estar sempre um passo à frente para evitar serem capturados. Mas, apesar do perigo iminente, juntos, Nathalie e Hugo estavam dispostos a enfrentar todos os desafios. Coragem e determinação eram as armas que carregavam na busca pela liberdade e segurança. Em uma noite clara e estrelada, enquanto acampavam ao ar livre, Hugo e Nathalie tiveram um raro momento de paz, quase como se o universo lhes concedesse uma trégua. A lua cheia iluminava o céu com um brilho suave e prateado, lançando sua luz sobre a clareira onde eles haviam montado o acampamento. As estrelas brilhavam intensamente, pontilhando o céu de veludo negro, e o som tranquilo do vento soprando entre as árvores completava a sensação de serenidade. Sentados ao redor de uma fogueira, o calor das chamas os envolvia em um abraço confortável, afastando o frio da noite. Hugo, distraído, mexia nas brasas com um graveto, enquanto o som do fogo crepitante quebrava o silêncio tranquilo. Nathalie, enrolada em um cobertor, observava as chamas dançantes, seu rosto suavizado pela tranquilidade do momento. Hugo respirou fundo, sentindo que precisava expressar algo que vinha crescendo dentro dele. Ele olhou para Nathalie, seu coração acelerado com a emoção do que estava prestes a dizer. Nathalie, começou ele, sua voz suave, mas cheia de sinceridade, desde o momento em que você entrou no meu carro, minha vida mudou de uma maneira que eu nunca imaginei. No meio de tanto caos, eu encontrei algo verdadeiro, algo que eu nunca esperei encontrar. Nathalie levantou os olhos e encontrou o olhar profundo e sincero de Hugo. Sentiu seu coração acelerar, e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Hugo, disse ela, com a voz baixa, quase em um sussurro, eu sinto o mesmo. Você tem sido meu apoio, minha fortaleza. Não sei como teria sobrevivido a tudo isso sem você ao meu lado. Um sorriso se formou no rosto de Hugo, aliviado e tomado por uma alegria que ele não conseguia disfarçar. Nathalie, acho que estou me apaixonando por você, confessou ele, suas palavras carregadas de uma emoção intensa e genuína. Os olhos de Nathalie se encheram de lágrimas, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Hugo, eu sinto o mesmo, disse ela, sua voz embargada de emoção. Eu também estou me apaixonando por você. O momento era perfeito, quase surreal, como se todo o perigo e o caos ao redor deles houvesse se dissipado. Sob o brilho das estrelas e a luz suave da fogueira, eles se inclinaram um para o outro e se beijaram. Um beijo suave, cheio de promessas e de esperança, que parecia selar o início de um novo capítulo em suas vidas. O medo e a incerteza começavam a ceder, dando lugar ao amor e à renovada esperança de um futuro diferente. Após o beijo, eles permaneceram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a companhia um do outro. O fogo continuava a crepitar, lançando sombras oscilantes ao redor deles, enquanto a noite avançava. Eu sabia, desde o primeiro momento, que havia algo especial em você, disse Hugo, ainda segurando a mão de Nathalie, seus dedos entrelaçados. Você me salvou, Hugo, respondeu Nathalie, sorrindo suavemente. E continua me salvando todos os dias, de maneiras que você nem imagina. Eles passaram a noite conversando, compartilhando sonhos, medos e elaborando planos para o futuro. A conexão entre eles só se fortalecia com cada palavra trocada, cada sorriso.
Naquele acampamento sob o céu estrelado, Nathalie e Hugo encontraram refúgio um no outro, algo que nenhum dos dois poderia ter previsto no início de sua jornada. No entanto, a paz que eles haviam encontrado foi bruscamente interrompida quando Victor finalmente os alcançou. Era uma manhã serena, e eles estavam parados em uma pequena clareira, aproveitando um raro momento de tranquilidade. Hugo preparava um café improvisado enquanto Nathalie organizava suas coisas. De repente, o som distante de um motor acelerando quebrou o silêncio, fazendo com que ambos ficassem alertas. Antes que pudessem reagir, o carro de Victor entrou na clareira em alta velocidade, freando violentamente a poucos metros de distância. Ele saiu do carro com uma expressão de fúria pura, seus olhos fixos em Nathalie, como se ela fosse o único alvo de sua ira. Você realmente achou que poderia fugir de mim para sempre, Nathalie? Gritou Victor, sua voz carregada de raiva e desprezo, ecoando pelo espaço vazio. Nathalie sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha, mas apesar do medo, não recuou. Ela ergueu o queixo com determinação. Victor, eu não vou voltar com você, disse ela, sua voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Eu sei quem você é e o que você faz. Não tenho mais medo de você. Victor deu um passo ameaçador na direção de Hugo, seus olhos cheios de ódio. E você, disse ele, apontando um dedo acusador para Hugo, acha que pode roubar o que é meu. Vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Hugo, apesar do terror que sentia, permaneceu firme sem recuar. Nathalie não é um objeto, Victor. Ela tem o direito de viver sua vida sem medo. Você não pode controlá-la, disse ele, suas palavras cheias de convicção. Sem aviso, Victor puxou uma arma, apontando-a diretamente para Hugo. Ah, é? Vamos ver se você ainda pensa assim depois disso, disse ele com um sorriso cruel. O coração de Nathalie disparou. Por favor, Victor, não faça isso, gritou ela dando alguns passos à frente, tentando deter o inevitável. Se você quer brigar com alguém, brigue comigo, mas deixe Hugo fora disso. Hugo, percebendo que precisaria agir rápido, gritou, Nathalie, corra! Em um movimento rápido e desesperado, ele empurrou Nathalie para trás e lançou uma pedra na direção de Victor, atingindo sua mão e fazendo a arma cair no chão. Victor soltou um grito de dor e fúria ao ser atingido, mas sua raiva foi maior do que qualquer hesitação. Ele tentou recuperar a arma caída no chão, mas antes que pudesse alcançá-la, Nathalie e Hugo já estavam correndo desesperadamente em direção ao carro. Hugo, com o coração disparado, tomou o volante enquanto Nathalie se jogava no banco do passageiro, os olhos fixos na cena atrás deles. Hugo ligou o motor com pressa e acelerou violentamente, levantando uma nuvem de poeira e pedras ao sair da clareira. Victor, dominado pela fúria, não se rendeu facilmente. Mesmo com a mão latejando, ele rapidamente entrou em seu carro, o som do motor rugindo como uma fera em perseguição. A caçada pelas estradas sinuosas e escuras foi intensa, cada curva uma luta pela sobrevivência. Hugo, com os nervos à flor da pele, dirigia habilmente, desviando por estradas secundárias e usando atalhos que mal conhecia, tudo para tentar despistar Victor. O carro sacudia violentamente nas estradas de terra, mas Hugo mantinha o controle, seus olhos fixos à frente. Nathalie, embora apavorada, confiava plenamente em Hugo. Seu coração batia tão rápido que parecia acompanhar o som ensurdecedor do motor, mas ela sabia que juntos, encontrariam uma maneira de escapar daquela situação mortal. Cada segundo na estrada parecia uma eternidade, mas eles continuavam firmes. Precisamos chamar a polícia, disse Nathalie, sua voz trêmula, mas determinada, rompendo o silêncio tenso entre eles. Hugo decidiu rapidamente, sem desviar o olhar da estrada à frente. Pegando o telefone, ele descou para a emergência enquanto guiava habilmente o carro enquanto fazia a ligação. Estamos sendo perseguidos por um homem armado, disse ele com urgência, falando rapidamente ao operador. Ele está envolvido em atividades criminosas. Precisamos de ajuda urgente. Hugo forneceu os detalhes sobre sua localização e sobre Victor, a tensão evidente em sua voz. A polícia, que já vinha investigando Victor por suas atividades ilícitas, reagiu prontamente à ligação. Continuem em movimento, disse o operador com voz firme.
Estamos enviando unidades para interceptá-lo. A perseguição continuava a todo vapor. Nathalie, apertando o cinto de segurança com força, olhava constantemente pelo retrovisor, esperando ver os faróis de Victor desaparecerem. De repente, ao longe, avistaram luzes piscando na estrada. Era uma barreira policial, formada por várias viaturas, bloqueando o caminho à frente. Essa é nossa chance, disse Hugo, seus olhos brilhando com a possibilidade de finalmente estarem a salvo. Ele acelerou ainda mais, dirigindo diretamente em direção à barreira. Victor, percebendo a armadilha montada, tentou frear bruscamente e desviar para uma estrada lateral, mas já era tarde demais. A polícia estava estrategicamente posicionada, bloqueando todas as rotas de fuga. Sem opções, Victor foi forçado a parar o carro, os pneus cantando no asfalto. Quando ele saiu do veículo, com raiva nos olhos, foi imediatamente cercado pelos policiais, que não hesitaram em desarmá-lo e algemá-lo com rapidez e precisão. A poucos metros de distância, Nathalie e Hugo finalmente pararam o carro, exaustos e com os corações ainda batendo a 1000 por hora. O alívio era palpável. Eles se entreolharam, sabendo que aquele pesadelo, que parecia não ter fim, finalmente chegou ao fim. Um grupo de policiais se aproximou cautelosamente. "Vocês estão bem?", perguntou um dos oficiais, com uma expressão preocupada, mas gentil. Hugo, ainda recuperando o fôlego, assentiu. "Sim, estamos bem. Obrigado por chegarem a tempo", respondeu, a voz carregada de gratidão. Nathalie olhou para Hugo, seus olhos se enchendo de lágrimas de alívio e profunda gratidão. "Nós conseguimos, Hugo", disse ela suavemente, sua voz tremendo de emoção. "Estamos a salvo agora." Hugo apertou a mão de Nathalie, sorrindo pela primeira vez desde que a perseguição começara. "Sim", disse ele, com o coração cheio de alívio. "Conseguimos, juntos." Com a colaboração de Nathalie e Hugo, a polícia pôde prender Victor e desmantelar sua rede criminosa. As investigações que já vinham sendo conduzidas pela polícia tiveram o empurrão necessário para culminar na captura do perigoso criminoso. O perigo havia passado. Finalmente, Nathalie e Hugo podiam respirar aliviados e começar a pensar em um futuro sem medo, sem perseguições. A estrada à frente ainda era longa, mas agora, com coragem e amor, eles estavam prontos para enfrentar quaisquer novos desafios que surgissem. Finalmente livres do pesadelo que Victor havia representado, Nathalie e Hugo se estabeleceram em uma nova cidade, onde puderam recomeçar. Hugo, sempre inspirado por sua jornada ao lado de Nathalie, começou a escrever um livro sobre tudo o que viveram. As palavras fluíam com facilidade, e ele sabia que a história que compartilhavam era mais do que apenas uma fuga. Era sobre amor, resiliência e segundas chances. Enquanto isso, Nathalie encontrou um emprego que a fazia se sentir realizada e valorizada, algo que ela sempre desejara, mas nunca teve a chance de buscar enquanto estava com Victor. Aos poucos, a vida que estavam construindo juntos se encheu de novas aventuras, novos sonhos, principalmente, de amor. Anos depois, Hugo publicou seu livro, dedicado à mulher que havia transformado sua vida para sempre, Nathalie, sua musa inspiradora, a quem ele devia não apenas sua história, mas também sua felicidade. Durante uma cerimônia simples e íntima, cercados pelos amigos e familiares que mais significavam para eles, Nathalie e Hugo se casaram. O evento, embora modesto, estava repleto de amor e celebração. Não era apenas a união de duas pessoas, mas a celebração do encontro improvável de duas almas que, no meio do caos, escolheram compartilhar a vida. Sob o olhar emocionado de todos, Nathalie e Hugo selaram o compromisso de uma vida juntos, prontos para encarar o futuro de mãos dadas, sem medos ou incertezas. Espero que tenha gostado dessa história fascinante,
Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!